Leitura do livro Deus Espírito Universal Supremo, Jesualdo Costa, no capítulo 7, Providência. No livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 17, versículo 28, Paulo escreve, se referindo a Deus: Nele vivemos nos momentos e existimos. Deus está em toda parte. Dentro de nós, por isso, nele existimos. Fora de nós, por isso, nele vivemos e nos movemos. Ele está no micro e no macro concomitantemente. Estamos mergulhados no plasma divino, inseridos no seu amor. Devido a essa verdade, a providência divina, que é a sua solicitude para conosco, é imediata, porquanto um dos seus atributos é a onipresença. Assim sendo, nada foge do seu propósito, da sua vontade, do seu desígnio. Ele está no controle de tudo. Quando construirmos essa verdade em forma de fé, teremos uma fé que nos garante serenidade, confiança e esperança. Essa será uma fé raciocinada, pois esse pensamento está baseado em lógica e bom senso. Deus está em toda parte, tudo vê, tudo preside, mesmo nas menores coisas que para nós até parecem insignificantes. É devido a tudo isso que a razão nos mostra a sua ação providencial. A propósito, vale lembrar uma comunicação do espírito Kinemante, passada na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas em 1867, como segue. O homem é o corpo, nesse universo o corpo representará uma criação da qual o espírito seria Deus. Deveis compreender que aqui não se trata de uma questão de identidade, mas sim de analogia. Os membros desse corpo, os diversos órgãos que o compõem, seus músculos, seus nervos, suas articulações, são outras tantas individualidades materiais, se assim o podemos dizer, localizadas num recanto especial do corpo, embora seja considerável o número de suas partes constitutivas, tão variáveis e tão diversas em sua natureza. Entretanto, ninguém duvida que o corpo não pode, por si, produzir movimentos, assim como uma impressão qualquer não pode ocorrer numa parte qualquer, sem que o espírito não tenha consciência de tal movimento ou de tal impressão. Há sensações diversas, simultâneas, em diversos lugares. O espírito as registra, o espírito as registra todas, distingue-as, atribui a cada uma sua causa e seu lugar de ação, por intermédio do fluido perispiritual. Um fenômeno análogo ocorre porque aqui está, um fenômeno análogo ocorre entre a criação de Deus? Acho que não. Um fenômeno análogo ocorre, esse entra aqui tá meio esquisito, entre a criação de Deus. Deus está em toda parte, na natureza, como o espírito está em toda parte, no corpo. Todos os elementos da criação estão em constante relação com ele. Todas as células do corpo humano estão em contato imediato com o ser espiritual. Não há, pois, nenhuma razão para que os fenômenos da mesma ordem não se produzam pela mesma forma, num caso e no outro. O membro se agita, o espírito sente. Uma criatura pensa, Deus o sabe. Todos os membros estão em movimento, os diversos órgãos são postos em vibração, o espírito registra cada manifestação, as distingue e as localiza. As diversas criações, as diferentes criaturas se agitam, pensam, agem de modos diversos, e Deus sabe tudo o que se passa. Designa a cada um somente o que lhe é particular. Igualmente se pode deduzir a solidariedade da matéria e da inteligência, a solidariedade de todos os entes de um mundo entre si, a solidariedade de todos os mundos e a solidariedade, enfim, das criações e do Criador. Nessa analogia, diga-se de passagem muito didática e esclarecedora, entendemos que eu, espírito, estou para meu corpo, o que Deus está para o universo. Deus é o espírito do universo, que podemos dizer é o corpo de Deus. Nesse caso, o fluido cósmico universal seria o perispírito divino, e através desse perispírito, o espírito do universo tem ciência de tudo. Deus é, portanto, a consciência cósmica universal. Se a questão número 1 de O Livro dos Espíritos nos mostra que Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, na questão número 7 vem a pergunta: poderíamos encontrar a causa primária da formação das coisas nas propriedades íntimas da matéria? Resposta: mas então, qual seria a causa dessas propriedades? É sempre necessário uma causa primária.
Kardec reforça com seu comentário: atribuir a formação primária das coisas às propriedades íntimas da matéria seria tomar o efeito pela causa, pois essas propriedades são em si mesmas um efeito, que deve ter uma causa. Na questão número 9, Kardec questiona onde se pode ver na causa primária uma inteligência suprema, superior a todas as outras. Resposta: tendes um provérbio que diz o seguinte: pela obra se conhece o autor. Pois bem, vede a obra e procurai o autor. Ou seja, o homem, por mais inteligente que se julgue, não consegue reproduzir nada do que a natureza produz. Exemplo, faz-se uma flor artificial, não se consegue reproduzir a natural. Sabe-se a fórmula da água H2O, mesmo assim não se consegue reproduzi-la. Caro leitor, se por um acaso alguém lhe perguntar um dia, diga-me onde Deus está, que eu passo a acreditar nele, responda com outra indagação. Não, amigo, diga-me onde ele não está, que deixarei de acreditar. Então, assim, é um texto que, a princípio, eu já estava com o tico e teco aqui, dando choque, né? A questão da providência de Deus na nossa vida, como é que ele sabe tudo, né? Como é que a gente pode falar, graças a Deus, eu passei num concurso, como é que ele sabe que eu fiz concurso? Graças a Deus eu mudei o meu pensamento em relação a tal pessoa, em relação a mim mesmo, em tal providência que eu ia tomar, eu escolhi um outro caminho, graças a Deus. Como é que Deus sabe de tudo isso? Porque Deus é onipotente, onipresente, ele é um espírito supremo, como o nosso Gesualdo colocou aqui, né? Ele é um ser espiritual, universal e supremo. Lá no Livro dos Espíritos, na primeira questão, ele fala, né, que ele é onipotente, onipresente. Deus, ele é o princípio de todas as coisas. Aí, mas se ele existe, alguém criou Deus. Então, aí Deus deixaria de ser Deus para que quem criou ele fosse Deus. Então, tudo tem um início, tudo tem que ter uma causa. Mas não é dado ao homem saber exatamente como tudo se procedeu. A gente pode ver o resultado de tudo isso, mas a causa ainda está longe da nossa compreensão, principalmente moral, né? Nós estamos atrasados. E se estamos atrasados, se somos espíritos imperfeitos, é a mesma coisa de você pegar uma criança que não sabe ler e dar para ela um texto, para ela fazer uma compreensão do texto. Ela vai olhar para o texto e não vai entender nada, porque ela ainda não se alfabetizou. Então, nós estamos nesse patamar, nós não somos alfabetizados para a questão espiritual. Estamos caminhando para isso. Então, a princípio, quando ele começou a falar aqui sobre, né, o texto, essa comunicação do espírito kinemante, né, o espírito já começou aqui a falar de como que são as ações do espírito e da matéria, e nesse contexto, como que Deus age. Eu comecei a ler e meu tic-tac já começou a bater. Por quê? Porque eu não tenho conhecimento, não tenho moral, não tenho um grau de evolução para entender um texto como esse. Se o texto todo fosse esse daqui, eu ia ter que ler, reler, buscar algumas coisas, né, dentro lá da Google, porque hoje a gente não usa mais dicionário, dificilmente a gente pega um dicionário na mão, mas eu ia ter que fazer realmente uma pesquisa de campo para poder passar para vocês, destrinchar esse texto aqui, essa comunicação espiritual. É um espírito elevado que diz coisas que na minha elevação eu não consigo compreender. Mas de outra, graças a Deus, né, de outra contrapartida, tem o Gesualdo que vem salvar a gente aqui com as colocações dele, né, que por mais que ele tenha conhecimento, eu consigo alcançar, né, aquilo que ele coloca como entendimento. Então, quando ele passa para a gente aqui as citações do Livro dos Espíritos, que eu já li, que eu já estudei, que eu já compreendo um pouquinho, aí ficou mais fácil. Aí ficou melhor para falar para vocês. Então, o que eu tenho para dizer em resumo? Porque não dá para ficar falando muito daquilo que se desconhece. Mas em resumo, a providência de Deus está em tudo na nossa vida. Em tudo. No acordar, respirar é Deus. Conseguir passar num concurso, eu consegui um relacionamento, viver em paz um relacionamento, eu consegui superar um problema de saúde, seja o que for a situação. Eu conseguindo ou não, eu caminhando,
eu aprendendo ou não, tudo, Deus sabe o que está acontecendo comigo. E no momento certo Ele vai me dar aquilo que eu mereço. Por isso que fala que tudo é no tempo de Deus. A sua providência é de acordo com o nosso merecimento, com as nossas energias salutares. Se a gente tem uma baixa frequência energética, Deus está vendo, mas Ele não está próximo. Deus é amor. Deus são sentimentos grandes, bons. Então, se a energia dele é essa, eu só consigo chegar perto dele se eu tiver energia boa. Se eu tiver energia ruim, eu estou me afastando de Deus, né? Mesmo tendo uma centelha dele em mim. Eu sou filha do Criador. Eu sou criada à imagem e semelhança do Criador, como a gente viu ontem, que não é isso aqui, é o nosso espírito, né? Só que eu ainda sou alguém que está crescendo, eu sou filha, ainda estou lá embaixo, para chegar no Criador. Então eu preciso aprender, eu preciso me desenvolver. E eu só faço isso mediante as energias boas que eu movimento, as ações, o que eu ouço, o que eu vejo de coisas boas. Eu vou me aproximando mais dessa grande energia, desse ser supremo, né, que é o nosso Criador. Então, as providências dele na nossa vida se deve também a essa questão energética, a questão de você evoluir os graus que nós temos para poder chegar num patamar maior de inteligência, de moral, de sentimentos, né, espiritual. À medida que a gente vai subindo energeticamente e espiritualmente, nós vamos estando ainda mais assistidos pelo nosso Criador, porque nós vamos estar mais perto dele, né? A providência dele é em todos os lugares, em todas as pessoas, em todos os seres. Tudo que existe, que foi ele que criou, ele sabe do que criou, ele sabe onde está, ele sabe onde buscar, ele sabe como equilibrar aquilo que, infelizmente, nós, pela nossa imperfeição, a gente desequilibra. É aquela mãe que fala para o filho, vai lá e faz o seu pãozinho frito na frigideira de manhã, né? Vai lá e frita teu pãozinho. Ela vai ensinar a criança a fritar. No primeiro momento, ela vai queimar a mão. Em segundo momento, ela vai jogar a panela longe pela ignorância. Em terceiro momento, ela vai lá e o pão torra. Até ela aprender. E a mãe está por perto, a mãe está vendo a criança fazer tudo isso. Ela ensina pelo amor, mas a criança não aprende. Ela vai lá e pela dor ela vai aprendendo como que ela vai fritar esse pão até que ela não se machuca mais. Mas a criança está... Deus está ali, está atento na criança, né? A mãe está atento na criança, Deus está atento com a gente. E ele vai tomando as providências. Então, ele vai dando pra gente uma panela maior, ele vai abaixando o fogo, venta o fogo, apaga quando está em risco. Ele vai cerceando todos os nossos caminhos, apesar do nosso livre-arbítrio, de uma forma que ele vai vendo o nosso crescimento, nossa evolução. A providência dele não é de uma vez. Ah, não aprendeu a fazer o pão? Então peraí que eu vou fazer para você. Não. Ah, não aprendeu a fazer o pãozinho? Então deixa o pãozinho para lá, vamos aprender outra coisa. Não. Ele tem paciência. Eu quero que você aprenda a fazer o seu pão frito. Então você vai ficar aí, você vai sofrer um pouquinho, mas você vai aprender. E quando você aprender a fazer o seu pão, você aprende a fazer arroz, feijão. Aí você vai aprendendo outras coisas. É assim que é a nossa vida. É um exemplo muito tosco, mas é bem assim. A providência de Deus na nossa vida é a providência de um pai e uma mãe com um filho. A mãe e o pai, por mais que trabalhe fora, está sempre atento ao comportamento do filho, né? Se ele está indo bem na escola, se tem algum colega que está tirando um barato dele, se ele está triste, se ele está alegre, se ele ganhou, se ele perdeu. Não é assim? A providência de pai e mãe não é estar ali, perto do filho? Deus não é muito diferente, só que Deus ainda é perfeito. Pai e mãe não é. Pai e mãe vai errar. Deus não erra. Deus, ele é onipotente, onipresente. Ele é imutável, ele não muda. Ele é eterno, ele é soberano. E ele é o princípio de tudo. Se houver qualquer princípio antes de Deus, ainda não chegou para nós. Esse tipo de conhecimento está fora do grau de evolução que nós estamos para compreender essa parte. Então, a princípio, como ele falou aqui no final do texto, que eu achei maravilhoso, né? Quando alguém falar, né, onde é que Deus está, que aí eu passo a acreditar nele, aí a resposta que a gente vai dar
Caro amigo, fala para mim aonde é que ele não está. Essa é a melhor resposta mesmo, porque ele está em tudo.